Agora deixa eu te perguntar, você conhece a Rua das Cabeças em Campos? Conhece? Pois é, esse nome é inusitado, se deu por conta de um costume que envolvia vinganças contra autores de crimes bárbaros no século XIX. E era neste lugar que ficavam expostas as cabeças dos criminosos. E essa história, minha gente, se transformou em uma peça de teatro. Esta é a Rua Comendador José Francisco Sanguedo, também conhecida como Aquidabã, ou a antiga Rua das Cabeças. Pouca gente sabe que esse trajeto, em uma das importantes vias do centro da cidade, tem uma história sombria. História contada nesta peça teatral no Museu Histórico e que se passa no ano de 1805, na então Vila de São Salvador. A trama, com o núcleo de pesquisas cênicas Letras em Movimento, envolve o assassinato de um cirurgião através de um crime encomendado. Contam os historiadores que, como punição pelo crime, os envolvidos foram enforcados e tiveram as cabeças colocadas em estacas na rua. Era algo comum e também, a partir dessa encenação, a gente percebe algo histórico bem verídico e de um peso enorme, porque esses negros que foram condenados à forca, né, a condenação foi logo à morte. Entretanto, se fossem homens brancos, o caso iria para um júri, iriam ser julgados e iriam para a cadeia municipal. Mas se tratando de negros, a condenação foi à morte. Isso a gente está falando de um Brasil colônia, né, de 1805. Então é importante a gente frisar isso, frisar da nossa história. É uma história triste que ocorreu aqui em Campos, é um crime, né? É um crime histórico, mas que a gente precisa relembrá-lo, né? Falar desse crime, contestá-lo, né? Este ato era uma tradição brutal da época, expor parte dos corpos dos criminosos em ambientes locais públicos, como aqui, a Rua das Cabeças, antiga Aquidabã. A ideia era assustar a população e dizer que se algo desse errado ou algum crime parecido ocorresse, ele poderia terminar a vida da mesma forma. Um ato comum para o período colonial. Algo, naquela época, algo normal. O curioso é que o mandante do crime, né, ele não é enforcado, né? Nem investigado, e sim quem cometeu o crime, né? Então, eu acho muito interessante para a gente pesquisar um pouco de histórias dos direitos, né? Vim aqui a conhecer essa apresentação teatral muito importante que faz parte da nossa história. E é exatamente sobre a história da Rua das Cabeças que este espetáculo busca um fato ocorrido há 220 anos. Eu tive contato com Rua das Cabeças ao ler, né, o livro Crime Célebre de Campos, do Gastão Machado. E quando eu li, eu fiquei assim, caramba, isso dá uma peça, esse texto dá uma peça. Porque é uma história muito envolvente, é uma história que tem, né, no caso, um gênero de tragédia, mas é um suspense também, é um mistério. E foi um crime que marcou a cidade e também nos remete à Vila de São Salvador, que é um período da história que a gente tem muito poucas, né, referências e tudo, e levar o público a essa vila eu acho muito importante, a esse período, né, da história. Né? Além de revirar o passado sombrio de uma rua pela qual muitos passam diariamente, a peça foi planejada para disseminar o conhecimento cultural e histórico, remontando ao período da Vila de São Salvador. Então, esse período é um período do Brasil Colônia, né? E o período do Brasil Colônia, no caso Portugal, né? Isso era comum, não só aqui, mas em todos os países, né, da Europa e tudo. Então acontecia os crimes mais severos, eles eram levados à capital, né, que no caso era Rio de Janeiro, e lá havia esses enforcamentos, essas punições, né, que hoje, graças a Deus, não tem mais. O prédio onde atualmente é o Museu de Campos é deste período, da Rua das Cabeças, e a encenação ganha ainda mais simbologia, retratando uma era de repressão a qualquer forma de resistência e controle total das autoridades coloniais. A história contada através da dramaturgia pode não ser tão agradável aos olhos,
mas mostra a realidade da justiça da época em uma sociedade em constantes mudanças. O museu, ele deixa de ser museu vitrine para ser um museu vivo, né? E junto com essa parceria com a arte cênica, né, a gente transforma o museu em realidade, a nossa história viva, né? Então eu acho que é muito interessante, porque você vai chegar aqui no museu, você não vai ver só os objetos, você também vai ver a história sendo contada ao vivo, né? E quando a gente começou a fazer essa peça, a gente passou a ver a cidade com outros olhos. A gente vê as ruas, nossas ruas não são ruas que surgiram com a cidade de Campos em 1835, mas elas existem há muito tempo. E Campos sempre foi uma cidade de destaque, por ser uma cidade engenho, uma cidade que é o açúcar, os usineiros, né? Na época era engenho. E a gente vê que é uma cidade que teve, a gente fala isso na peça, teve calçamento, tinham ruas calçadas. Para a época era demais, né? Era algo assim que só cidades grandes, só capitais tinham. Bom dia, seu Chico, com licença. Oh, meu Deus do céu, mas que surpresa mais que agradável! A sua mesa. Deus te abençoe. Ah, Deus. E antes de mais nada, aqui eu vou deixar minha contribuição para a paróquia. É pouquinho, mas eu não posso ajudar, né? Sou casada com ele já tem um tempo, mas ele continua muito misterioso. Já tô com vontade de assistir, viu? E esse espetáculo Rua das Cabeças volta hoje ao Museu de Campos, o Museu Histórico, a partir das 19 horas. A entrada é 1 quilo de alimento não perecível. Muito bacana, né? Parabéns a todos os envolvidos.